Bem, estamos iniciando agora, na nossa segunda semana de estudos de temas constitucionais, a análise de uma matéria muito importante e que acompanha um pouco a intervenção federal. Eu estou falando aqui do regime de legalidade extraordinária, ou defesa do Estado democrático e das instituições democráticas. Portanto, significa dizer o estudo do estado de defesa e do estado de sítio. Este, portanto, é o áudio 1 e vídeo número 1. E por que eu disse que acompanha um pouco a intervenção? Em alguns aspectos relevantes. Primeiro, a intervenção é excepcional, como nós vimos nas gravações anteriores, não é? E no material já enviado. Mas também o estado de legalidade extraordinária, a expressão já traduz a ideia principal, é um estado excepcional decretado pela autoridade, pelo presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, em situações excepcionais. Veremos quais são. Ainda de um modo geral, é importante ressaltarmos que esse estado, que lá atrás já foi chamado de estado de emergência, em outros países ainda o só podem ser decretados observadas as rígidas solenidades, normas, limites constitucionais. Por quê? Porque ele é excepcional. E mais ainda, porque ele suspende temporariamente o exercício de alguns direitos fundamentais que, via de regra, não podem ser suspensos. Este é um ponto muito importante para entendermos por que o estado de legalidade extraordinária, que tem por objetivo a defesa das instituições e do regime democrático, não pode ser decretado sem observância rígida de tais solenidades. Porque, se o for, estaremos partindo não para um regime previsto na Constituição, ainda que excepcional, mas partindo para uma situação de golpe institucional, né? De ruptura, exatamente com esta, vamos assim dizer, com esta estrutura democrática baseada na Constituição. Então, veja bem, quando pensamos em situações calamitosas, muito excepcionais, situações que envolvem um tal grau de risco, de perigo e de lesões aos interesses coletivos, sociais, que os instrumentos normalmente já existentes para debelar uma grande ameaça já não mais são adequados, suficientes, proporcionais. É preciso um escalonamento na tomada de medidas excepcionais. E nós temos basicamente, nesses casos, dois meios de ação que o governante tem ao seu dispor, né, previstos na Constituição. O primeiro deles, que são chamadas medidas excepcionais. Essas medidas excepcionais, são duas, constituem o sistema constitucional de crises. Ou seja, vou repetir, o sistema constitucional de crises apresenta dois instrumentos e que compõem essas medidas excepcionais. Um é o estado de defesa e o outro é o estado de sítio. Mais do que isso, podemos encontrar também uma outra via, um outro meio, quando ficar claro e demonstrado que a segurança do país e da sociedade também está sob risco. Ou seja, para a defesa do país, para a defesa da sociedade, pode o presidente da República lançar mão também das Forças Armadas, com base no artigo 142, para restabelecer a normalidade democrática. Okay? Portanto,
vamos voltar aqui ao primeiro conjunto de medidas, estado de defesa e estado de sítio, que é o que nos interessa. Não é? A defesa do Estado, ela é prevista na nossa Constituição em alguns artigos separados, porém relacionados entre eles. Não é? Primeiro ponto que eu colocaria aqui, e que é intuitivo quase, é a própria necessidade de defesa do território nacional em face de uma invasão estrangeira. É evidente que aqui nós estamos diante de uma grande ameaça, não usual, não comum, e que exige mais do que o uso das forças regulares, dos instrumentos regulares do dia a dia. Não é? Então vocês analisem o artigo 34, inciso 2, combinado com o artigo 137, inciso 2 da Constituição. Não é? E, portanto, no caso de uma invasão estrangeira ao território nacional, é possível valermos destes instrumentos de legalidade extraordinária. Um outro fator previsto no artigo 91 da Constituição Federal é a necessidade de defesa da soberania nacional. Soberania é o poder que no plano interno não encontra outro poder similar, no mesmo grau, no mesmo nível, ele é superior a qualquer outro e ele não reconhece qualquer outro no plano interno, e que no plano externo se relaciona com outros poderes soberanos em pé de igualdade. Então, o Estado brasileiro se relaciona com as organizações internacionais e com outros Estados soberanos em pé de igualdade. Isto é soberania. Então, a invasão estrangeira, evidentemente que ameaça também a soberania. Né? Vejam lá o artigo 91 depois. Um outro ponto que merece destaque aqui e que permite recorrer-se a esses instrumentos é a defesa da pátria. Né? A defesa da pátria é prevista no artigo 142, que trata também das Forças Armadas, e aqui temos, aliás, a única passagem da Constituição que usa o termo pátria. Pois bem, esses casos, esses valores, são os valores tutelados: a pátria, a soberania, o território nacional. Outro valor tutelado pelo regime de legalidade extraordinária é a harmonia e o equilíbrio na ordem constitucional. O que significa isso? O Brasil é um país assimétrico, possui uma população multipluricultural. São vários os grupos que se relacionam e tentam impor ou expor ou conciliar as suas ideias, os seus interesses. Então, para que se evite uma imposição pela força, pela violência de um grupo sobre o outro, também pode-se recorrer aos instrumentos de legalidade extraordinária, né? A busca do equilíbrio entre os grupos de poder e que representam as várias populações no Brasil. Então, aqui fizemos essa reflexão introdutória. Vamos, a partir do áudio e vídeo número 2, passar a analisar os detalhes dessa matéria, ok? Então, vamos ao áudio e ao vídeo número 2. Muito obrigado.